Carla, e tem muita gente que pergunta o seguinte: olha, mas se tem risco de Jair Bolsonaro fugir, né? Porque ele se refugiou outro dia na embaixada da Hungria, ele nega que estivesse tentando fugir, mas enfim, se refugiou lá. Muita gente aventa essa possibilidade. Por que não uma prisão preventiva? Eu acho que é bom a gente explicar isso. Por que o Supremo vai passar por todo esse processo? E mesmo havendo, né, essa dúvida se ele pode ou não fugir, por que não se aplica uma prisão preventiva nesse caso? Então, Raquel, é claro que a gente acompanha esse julgamento e é um julgamento que, por mais que se fale, né, é técnico, é baseado em jurídico, evidentemente tem também questões políticas. Lembrando que há um general de 4 estrelas, Braga Neto, que está preso preventivamente por obstrução da justiça. E muita gente dizia, olha, ele denunciado agora, será que precisa manter a prisão? Mas como o processo está em andamento, o ministro Alexandre de Moraes ainda não relaxou a prisão dele, ele continua preso. Inclusive, hoje eu conversando com alguns militares, falam que a situação dele continua ali a mesma. A gente não sabe quando essa prisão do Braga Neto pode ser revogada, mas ela ainda está nesse caso. Agora, no caso de Bolsonaro, até teve algumas informações hoje sobre ele não foi ao STF, né, por medo de ser preso preventivamente. A Letícia Casado, que estava aí, você mencionou, falou com ele hoje rapidamente sobre isso, e ele falou que isso era muita criatividade, que ele não tinha esse receio. E o pessoal, os advogados, acham que não há realmente instrumentos que possam justificar uma prisão preventiva, porque é o que você falou, com a possibilidade de talvez, mas não há nenhum indício de fuga do presidente nesse sentido. Pelo contrário, o presidente foi ao STF, tem ido ao Congresso Nacional, tem dado entrevistas, enfim, está com o passaporte retido. Então, não creio que haja elementos nesse sentido. E aí, eu acho que sim, tem um componente político de imaginar que uma prisão preventiva do Bolsonaro antes do processo se encerrar e dar todo o devido amplo, né, direito à defesa, terá um peso muito grande. Então, eu não consigo imaginar nesse momento, não me parece que o STF vai nesse sentido. Pelo contrário, está indo, tentando respeitar todos os prazos, e aí, como o Saca colocou, esse processo deve, e você lendo aí a matéria mostrou, esse processo deve se arrastar aí ao longo do ano, a expectativa, eu acho que acaba ainda este ano, para divergir um pouquinho do Saca, porque eu tenho ouvido aqui falando que devem terminar esse ano. Mas e aí sim decidir sobre essa questão de prisão ou não, porque sempre uma prisão de um presidente, de um ex-presidente, é um fator político muito grande, né? Agora, Raquel, eu só queria voltar que você estava falando sobre essa questão das penas, né? Comparando as penas que estão sendo aplicadas aos condenados que invadiram a Praça dos Três Poderes, que depredaram, que está tendo aí toda uma discussão. Na época da denúncia, né, quando a PGR apresentou a denúncia, a gente destrinchando aqui todos os crimes, a Natália Portinari até levantou o quanto poderia chegar a pena de Bolsonaro, e o cálculo é de 46 anos, tá? Por liderar organização criminosa são 20 anos a pena máxima, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito são mais 8 anos, golpe de Estado a pena máxima 12 anos, dano qualificado pela violência ou grave ameaça ao patrimônio da União, pena de 3 anos, e deteriorização do patrimônio tombado, mais pena máxima de 3 anos. Somando todas essas penas, que são os crimes que a Procuradoria-Geral da República apontou aí na sua denúncia, que hoje o Supremo Tribunal torna réu para que eles sejam julgados por isso, essa pena do Bolsonaro poderia chegar até esses 46 anos no máximo, Raquel. Enfim, uma informação aí para a gente entender como é diferente, né? A dosimetria aí das penas nesse caso, justamente porque, como você mencionou, o Bolsonaro e este núcleo que hoje foi todo tornado réu aí, eles são, segundo a denúncia da PGR, o que está sendo avaliado, a cabeça, né, a liderança, o núcleo principal dessa organização que tentou um golpe de Estado depois das eleições. Ô, Raquel, você me permite 30 segundos Só, só? só um Só pra... minutinho, Léo. Deixa eu só explorar um pouquinho mais essa informação da Carla, que a Natália Portinari nos traz, porque é muito impressionante. Ela fez a conta, somou todas as penas, né? Seriam 46 anos de prisão, porque eu estou recuperando aqui o próprio Bolsonaro, ele, numa entrevista recente que ele deu,
Eu estou procurando aqui para quem que ele falou. Ele disse: já tem sentença pronta para mim, vão me condenar a 28 anos de prisão. É muito mais do que ele próprio espera, Carla, como o pior cenário. É que aqui você está somando todas, levando em consideração todas as penas máximas, né? Então são os 5 crimes que eles estão sendo acusados e considerando as penas máximas para cada um deles. E aí pode chegar a 46. Eu não sei exatamente qual é a informação, né? Enfim, claro que o julgamento ainda vai começar a ocorrer e daí de repente pode estar entre 28 e 48 anos, vamos supor, ou mesmo tem aquela questão da regressão das penas, que ele pode estar considerando isso. Enfim, mas é evidente que, nesse caso da organização criminosa, deste núcleo, aí a tendência é, caso eles sejam condenados, a pena ser maior do que as que estão sendo aplicadas hoje. Foi na entrevista ao Financial Times que ele deu, dentro dessa campanha dele de tentar sensibilizar a opinião pública internacional. Ele disse: já tem sentença para mim, 28 anos de prisão. Léo. Não, só para terminar, na verdade, o que também a Carla tinha citado, existe um cuidado, na verdade, neste momento, ao contrário do que muita gente diz, que está sendo, na verdade, uma grande crucifixão pública, né? Crucificação pública, de tudo isso. Tem um ponto que é o seguinte: está todo mundo tomando 1 milhão de cuidados para botar o presidente Jair Bolsonaro atrás das grades. Tem um cuidado enorme, né? Como o Raquel, como a Carla comentaram, não se coloca presidente atrás das grades facilmente, ex-presidente, né? Você precisa ter alguém com uma popularidade muito, muito, muito baixa, como o ex-presidente Michel Temer, que acabou detido, né, 2 vezes por conta, de questões de investigações de corrupção, mas é alguém que chegou a 2, 3% de popularidade, né? Nesse caso dos dois, de Lula e de Bolsonaro, as coisas são diferentes, ainda mais com muitos seguidores extremamente engajados como o Bolsonaro. Então, a probabilidade é que Bolsonaro seja, se ele for condenado, que é bem possível, e ele não fugiu, o que também eu aposto, né? Mas que ele seja direcionado para uma sala de Estado maior, na cadeia, numa Polícia Federal, em algum quartel, em algum lugar, não apenas quando ele for condenado, mas quando se esgotarem todas as declarações, embargos e tal, que vão ser feitos ao próprio STF, porque não tem instância superior, vai ser ao próprio STF, né? E a partir desse momento é que seja decretada a prisão dele, né? Só a partir desse momento. Quando ele foi lá para a embaixada da Hungria, discutiu-se, né? Muita gente, o próprio professor Walter Marov falou aqui que isso era motivo para prisão, uma vez que ele estava, em tese, ele foi para um lugar que estava inalcançável pela polícia, que era o terreno da embaixada. Né? Só que Moraes, né, a PGR e o STF colocaram panos quentes. Não teve problema nenhum, segue o jogo. Então, está tendo muito cuidado e uma prisão de Bolsonaro deve vir só no final do final do final.